Apocalipse. A esperança vence. 18ª parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso último encontro sobre o livro do Apocalipse. Percorremos 17 etapas e chegamos nesta última. E agora a gente pode brindar. Estudamos o livro do Apocalipse. Entendemos um pouquinho mais da mensagem de Deus. E isso é importante. Estudar a Bíblia, como eu já havia falado, é algo que não acontece de uma vez. É algo que tem que ser devagar. É uma formação. E a formação ela não acontece de uma vez, mas gradativo. Então você, com esse estudo, está pronto para novos estudos, para buscar novos entendimentos, para entender melhor o livro do Apocalipse, para poder, com esses novos entendimentos que você vai adquirir, se solidificar mais, fortalecer a sua fé e entender melhor o que Deus quer de cada um de nós. Sigamos por esta parte muito bonita, onde é apresentado para nós, no 21º e 22º capítulo, a Nova Jerusalém. Como que é depois? João, num êxtase tremendo, vai colocar assim, soberbo, eu não tenho palavras, e aí ele vai exagerar nas coisas para mostrar a beleza do céu. Sigamos juntos. Nós já vimos a apresentação do livro, as cartas às 7 igrejas da Ásia, as visões proféticas, a primeira ação de Deus que liberta o seu povo. Estamos terminando a segunda ação de Deus, que está julgando os opressores. Nós já vimos o julgamento a partir do passado, do presente e estamos no futuro. Já olhamos os 3 anjos e agora já estamos dentro dessa parte do julgamento na festa final, na grande Jerusalém celeste, no céu. Ou seja, nós já percorremos um grande caminho. Todo esse caminho aqui, olha. E hoje a gente percorre esse caminho aqui. O finalzinho do livro do Apocalipse, o capítulo 21 e o capítulo 22, que são maravilhosos. Comentário aos capítulos 21 e 22 até o 5º versículo. No capítulo anterior, a terra e mares fugiram da presença de Deus e todos os inimigos foram vencidos. Estamos agora na presença eterna de Deus, no tempo Kairos, pois o tempo Cronos foi vencido. Para os de vida de boas obras e fé, agora é o momento de celebração no novo céu e na nova terra, em substituição à que fugira e estava marcada pelo sangue dos inocentes. Nesta parte, vamos ter a celebração eterna na presença de Deus. Tudo é novo e maravilhoso. Chega de choro, somente alegria, pois as coisas antigas já se passaram. Depois de percorrer o caminho da dor, de esperar uma vida toda pela justiça divina, agora estamos no tempo de Deus para ficarmos em sua presença. Por isso, João traduz o estar na presença de Deus como estar numa Jerusalém nova, diferente, cheia de amor e de paz. Sem palavras para descrever este momento, ele usa de grande quantidade de pedras preciosas e dimensões enormes para dar uma noção de como é estar perto de Deus. Mas não há palavra para tamanha alegria. A Jerusalém celeste. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Vamos agora explicar estes versículos. Versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe mais. Vi então um novo céu e uma nova terra. É uma nova situação da vida, diferente da anterior. Reinam paz e o amor na presença de Deus. O primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Foram destruídos por conterem traços do mal e da violência. O mar, lugar do mal, não existe mais. Versículo 2. Vi também descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o marido. Jerusalém nova, nada a ver com a antiga, cheia de maldade,
Agora, as multidões de salvos e reconciliados poderão viver na presença de Deus. A esposa que se enfeitou para o marido. Comum ver o reino de Deus como a esposa pronta para seu marido. Agora é a festa de casamento, ou seja, o estabelecimento definitivo do reino, conforme Isaías 62:5. Lindo demais, né, gente? Versículo 3. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão seu povo e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Tenda de Deus com os homens. Deus vai morar eternamente com o homem. Vai colocar sua tenda no nosso meio. E estará sempre ao nosso lado. Nem acima e nem longe da gente. Mas exatamente ao nosso lado. Versículo 4. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte. Chega de dor e morte. Agora, vida e alegria eterna. É o novo jeito de viver perto de Deus, em substituição a tudo isso que tanto nos aflige e tanto nos amedronta e nos faz sofrer. Vamos agora continuar a leitura do texto bíblico. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço nova todas as coisas, e continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 5. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que eu faço nova todas as coisas. De maneira rápida é explicado as novas coisas, pois é tanta novidade que não há palavras, apenas admiração. Escreve, para ficar gravado para sempre. Inclusive nós hoje, século 21, estamos lendo. Versículo 6. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Elas se realizaram, não na imaginação ou sonho, mas em nova realidade, verdadeiramente. Darei gratuitamente da fonte de água viva. Jesus diz que era a água viva em João 4, nos versículos 13 e 14. E agora todos podem beber gratuita e eternamente desta água. Que lindo! Versículo 7. O vencedor receberá esta herança. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor receberá esta herança. Os que foram perseverantes em Cristo, lá nas suas comunidades, vivendo a fé verdadeiramente, com amor e alegria. Serei seu Deus e ele será meu filho. Nada melhor do que ser filho de Deus e ser tratado com o imensurável amor do Pai. Versículo 8. Quanto aos covardes, porém, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 8. São 8 ações que nos afastam de Deus e nos aproximam da morte eterna, no lago de fogo. Explicação do versículo 5. O que está sentado no trono declarou então: Eis que faço nova todas as coisas, e continuou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. De maneira rápida é explicado as novas coisas, pois é tanta novidade que não há palavra, apenas admiração. Nós cantamos muito isso, né? Eis que faço nova todas as coisas. É o que Deus faz. Ele tira tudo aquilo que é velho e transforma num novo que a gente não consegue imaginar. Por isso, todo esse exagerismo de João para poder descrever algo que é indescritível. Escreve, para ficar gravado para sempre. Nós hoje estamos vendo isso. Versículo 6. Disse ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Elas se realizaram, não na imaginação ou sonho, mas em nova realidade, substituindo aquela realidade cheia de dor, de corrupção, de mentiras, de sofrimento e morte que havia. Darei gratuitamente da fonte de água viva.
Jesus disse que ele era a água viva, em João 4, de 13 a 14. E agora todos podem beber gratuita e eternamente desta água. Versículo 7. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O vencedor receberá esta herança, os que foram perseverantes em Cristo. Serei seu Deus, e ele será meu filho. Nada melhor do que ser filho de Deus e ser tratado com o imensurável amor do Pai. Versículo 8. Quanto aos covardes, porém, aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 8. São 8 ações que nos afastam de Deus e nos aproximam da morte eterna, no lago de fogo. Se nós olharmos e contarmos, está aqui. Começa com os covardes, infiéis, corruptos, assassinos, impudicos, mágicos, idólatras e os mentirosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Interessante marcar que são 8 ações. Depois nós vamos ter 6 ações para completar essa lista. E nenhuma está perto do 7, que é a perfeição. A Jerusalém messiânica. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse-me: Vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus com a glória de Deus. Seu esplendor é como de pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes escritos, o nome das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrangular, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. O anjo media com medida humana. O material de sua muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônico, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopráso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol ou de lua para iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ele a sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos agora fazer a explicação desses belíssimos versículos, que são... Versículo 9. Depois, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas veio até mim e disse-me: Vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Todo o versículo 9. No capítulo 17, um anjo mostrou a grande prostituta. Agora, o mesmo anjo mostra a esposa do Cordeiro, a igreja. A igreja sempre é, nas parábolas, a esposa do Cordeiro. É o povo fiel a Deus. Agora a gente vai fazer uma leitura do versículo 10 até o versículo 14. Vamos explicar uma parte e depois o conjunto desses versículos. Versículo 10. Então ele me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Arrebatou-me em espírito, como em Ezequiel, do capítulo 40 a 48, para mostrar suas realidades. Deus nos transporta para uma nova realidade, fazendo-nos sair de nossas limitações.
nós somos muito limitados e Deus é muito grande. Às vezes a gente tende a reduzir Deus às categorias humanas e com isso a gente não consegue perceber a grandeza de Deus. Então Deus nos faz sair de nossas limitações. Agora a gente vai fazer a leitura do versículo 11, 12, 13 e 14. Com a glória de Deus, seu esplendor e como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nome escrito, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Explicação dos versículos 10 a 14. Mostra novidades e maravilhas que vão além da imaginação. Usando de pedras preciosas, que têm sua beleza e valor em sua raridade, descreve um pouquinho da nova realidade de estar perto de Deus, sempre dando a entender que é só um pouquinho da maravilha da nova realidade em Deus. Se a gente fosse falar pela nossa linguagem moderna hoje, seria uma amostra grátis daquilo que é. Por isso que é algo que a gente não consegue imaginar. Uma porta gigante de uma pérola só. Versículo 15. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. Continuando a falar das maravilhas da cidade. Versículo 16. A cidade é quadrangular, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12 mil estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. 12 mil estádios. Um estádio romano tem 185 metros. 12 mil vezes 185 igual a 2.220 quilômetros. É enorme justamente para mostrar quão belo, imensurável e irretratável é a eternidade. Versículo 17. Mediu também a muralha, 144 côvados. O anjo media com medida humana. 144 côvados. Um côvado tem 45 centímetros. 144 mil côvados vezes 45 centímetros, igual a 64 quilômetros e 800 metros. Outra medida inimaginável, mas é esse o objetivo. Exagerar para mostrar que tudo que vem de Deus é maior e melhor do que podemos imaginar. Versículo 18. O material de sua muralha é jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Muralha é jaspe e a cidade é de ouro puro. Materiais raros e caros. Inclusive o ouro, ele é comparado a um vidro límpido. Quer dizer, o ouro ele é sólido. O vidro límpido, ele é transparente. Quer dizer, é para você não conseguir imaginar mesmo como que é um ouro transparente. Não é esse o objetivo. A gente não tem que se prender nisso. A gente só tem que se prender de que é muito melhor do que a gente pode imaginar. Versículo 19. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Continua falando de toda essa grandeza que a gente não pode imaginar. Não há palavras para explicar. A gente apenas para e se deleita com isso. Assim, é de Deus? É melhor do que o que a gente pode imaginar. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Versículo 21. Continua a falar da raridade dos materiais da cidade eterna. As 12 portas são para simbolizar o lugar de entrada de todos os povos fiéis a Deus, aqui do Antigo Testamento, e as colunas logo a seguir do Novo Testamento. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não vi nenhum templo. Aqui temos uma mudança, pois não há templo, sendo que Deus está junto de nós o tempo todo, sendo Ele o Cordeiro próprio templo. Nós não precisamos de um lugar para adorar a Deus. Todo é lugar de adoração, porque nós estamos junto de Deus, na presença dEle. 23º versículo. A cidade não precisa de sol ou de lua para iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o cordeiro. A cidade não precisa de sol ou de lua para iluminar. A iluminação vem do próprio Deus e do seu Filho, do Cordeiro, da glória de Deus e de Jesus Cristo, do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade que ilumina tudo.
Versículo 24. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a ela a sua glória. 25. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois ali já não haverá noite. Suas portas nunca se fecharão. Não há necessidade de proteção, pois ali só tem gente de paz e de bem. Quem era de maldade não entrou no céu. Versículo 26. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Versículo 27. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jamais entrará algo de imundo. Quem entrar estará limpo e purificado, querendo viver a paz e o amor junto da Santíssima Trindade e dos irmãos. Ou seja, esse capítulo 21, ele é de grande sonho para a gente. É o estar perto de Deus. Como é algo que a gente não tem facilidade para escrever, para falar, é falado através de todo esse monte de pedras de medidas enormes. Agora nós estamos entrando no último capítulo do livro, na parte do versículo 1 a 15, e depois só o epílogo, que continua com toda essa beleza. Sigamos. Comentário ao capítulo 22, versículos de 1 a 15. A cidade da Babilônia era atravessada por uma avenida com árvore dos dois lados. Impressionava muito a quem via pela primeira vez pela beleza, mas era injusta e cheia de maldades. João vai usar da beleza da cidade da Babilônia, na verdade Roma, né, para dizer que beleza sem justiça não agrada a Deus, mas que Deus faz as coisas com justiça e beleza imensurável. Para João, a cidade bela e injusta era tida como uma prostituta, mas se mudasse de conceito e passasse a ser gerida pela justiça, poderia mudar de prostituta para esposa. São nossas práticas cotidianas, feitas a partir dos valores que assumimos, que nos faz fiel ou infiel, santo ou pecador, bom ou mal. Temos a liberdade de optar, a liberdade de escolher. Leitura do capítulo 22. Mostrou-me depois um rio de água da vida brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês. As suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me então: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não, não o faças. Sou servo como tu, e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deve adorar. E acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e o que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida, e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Vamos agora fazer uma explicação destes versículos. Versículo 1. Mostrou-me depois um rio de água brilhante como cristal que saía do trono do Cordeiro. Explicação do versículo. A Palestina não tem nenhuma cidade com rio que atravesse, mas o texto fala de um rio que brota do trono. No céu teremos rios com água da vida. Versículo 2. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Árvores da vida, que geram conhecimento e vida eterna o ano todo. Não haverá fome, em clara alusão a Adão e Eva que comeram quando a árvore estava proibida. Mas agora a sabedoria e a eternidade são dons de Deus permitidos, estão ao nosso alcance.
Versículo 3. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Nunca mais haverá maldição. Ninguém mais falará nada de mal para alguém, pois perto de Deus somente atitudes e palavras boas. Quem comer da árvore da vida não vai ser colocado do lado de fora do paraíso, mas vai ter condições de, comendo a árvore da vida, do fruto da inteligência e da vida eterna, de conhecer melhor a Deus e viver eternamente ao lado de Deus. Versículo 4. Verão sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Verão suas faces. Olhar o rosto de Deus era proibido, agora é permitido. O nome estará sobre suas frontes. Seremos reconhecidos por nosso nome. Não é um escrito físico, é que Deus nos chama por nosso nome, nos personalizando, valorizando cada um de nós pelo aquilo que somos. Versículo 5. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Não haverá noite. A noite sempre foi hora de medo e de pesadelos, que eram enigmáticos. O pessoal não conseguia entender o sonho, ainda mais quando era um pesadelo. Pesadelo é um sonho ruim. Agora estaremos sempre às claras e poderemos viver sem medos. Versículo 6. Disse-me então: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seu servo o que deve acontecer muito em breve. Versículo 6, todo ele. Tudo o que foi dito vai acontecer, porque a palavra de Deus é verdadeira e não fica sem realização. Versículo 7. Eis que eu venho em breve, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eis que eu venho. Cristo falou que vinha. Alguns até acharam que o reino de Deus demoraria muito, mas eis que chegou. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. É a sexta bem-aventurança. Falta só uma que vai estar logo a seguir para a gente completar as 7 bem-aventuranças, a totalidade, a perfeição. Agora é feliz aquele que observa a profecia desse livro. E o que o livro do Apocalipse fala? De esperança. É feliz quem tem esperança. Quem olha lá para frente, não de esperar de ficar sentado, mas de esperar de esperança. Que olha para o futuro sabendo que hoje é assim, mas o amanhã vai ser diferente, vai ser melhor, junto de Deus. Versículo 8. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Versículo 8. João novamente atesta tudo que tinha ouvido e visto. Versículo 9. Ele, porém, me impediu. Não, não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. Explicação do versículo 9. João não sabe direito o que fazer devido à enorme felicidade e acaba por prostrar-se novamente diante do anjo, que lhe diz para não o fazer, somente a Deus. Versículo 10. E acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Não retenhas em segredo. Sempre é a hora de anunciar o reino de Deus. Quem descobre a alegria do reino não pode guardar para si, mas tem que evangelizar, tem que anunciar, através de palavras, se necessário, mas, acima de tudo, através da vida. Versículo 11. Que o injusto cometa ainda injustiça e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda justiça e que o santo continue a santificar-se. Versículo 11. Liberdade que cada um tem para fazer suas escolhas, mas ciente das consequências. Deus nos deu o livre-arbítrio e aqui ele está reafirmado que ainda continue a fazer. Quer fazer a injustiça? Faça, mas saiba que você vai perder a eternidade junto de Deus. Versículo 12. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. O salário pelas obras de amor e caridade que cada um faz. E não somente a fé, o louvor. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Felizes os que lavam sua veste para terem poder sobre a árvore da vida.
sétima e última bem-aventurança, que fala que é feliz quem pode lavar suas vestes e purificar-se de seus pecados para ter acesso à árvore da vida eterna e poder ficar junto de Deus. Não existe felicidade maior. Se lá no início do Gênesis, Adão e Eva quiseram comer da árvore, mas não puderam, comeram apenas da árvore do conhecimento, mas não da vida eterna, e foram colocados de lado de fora do paraíso, agora Deus fala assim: feliz você que pode comer do fruto desta árvore e viver eternamente junto comigo. Se lá estava proibido, aqui é permitido. Se lá teve uma exclusão do paraíso, aqui é a inclusão no paraíso. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Versículo 15. Novamente uma lista, agora com 6 ações que nos excluem da eternidade. No capítulo 21:8, tivemos uma lista com 8 ações, vocês lembram? Tanto lá como cá, estamos fora da perfeição do 7. Aqui nós temos 6 ações. Os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a justiça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto lá como cá, estamos fora da perfeição do 7. Lá 8, aqui 6. Ou seja, ações que não nos permitem sermos perfeitos. A gente vai ser perfeito? Não. Nossa humanidade não nos permite. Mas a misericórdia de Deus acolhe os nossos esforços, as nossas ações, sempre que elas forem de esforço, de amor, mesmo que não tenhamos os melhores resultados. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, reconhece isso tudo. E assim a gente termina essa parte muito bonita do livro. E terminamos também uma parte importante, que são as visões proféticas. Agora, falta apenas o epílogo do livro. Essa última parte, ela narra apenas a Jerusalém celeste. Ou seja, nós nascemos, lutamos a vida inteira para fazer as coisas certas e agora estamos na presença de Deus. E o povo das primeiras comunidades cristãs queriam saber como é estar perto de Deus. Então, o capítulo 21 e 22 fala isso daí. Estar perto de Deus, gente, é inimaginável. Não tem palavras que possam narrar, não tem escrita que possa escrever, sabe, a imensidão disso. É apenas esse exagero próprio do gênero Apocalipse que nos leva a sonhar, a ir longe para que a gente possa tentar entender, tá? E ter a certeza, perto de Deus é melhor do que o que a gente pode pensar. Nós já vimos tudo isso, gente. Olha só, nós já passamos pela apresentação do livro, nós já passamos pelas cartas às 7 igrejas, nós já passamos dentro da visão profética por 2 momentos. O primeiro momento onde Deus liberta o seu povo e o segundo momento onde Deus julga os opressores. Terminamos aqui, ó, versículo 22, 15. E dentro do julgamento nós temos o quê? A festa final e toda a Jerusalém celeste. Por quê? Aqueles que estão salvos vão para junto de Deus. E o livro nos dá uma pista de como que é o céu. Com exagerismos, por quê? Porque não tem como narrar. E aí falta a última partezinha para terminarmos. O epílogo, do capítulo 22, os versículos de 16 a 21. Vamos, epílogo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga também: vem. Que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente da água da vida. A todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos para a última explicação do nosso livro do Apocalipse, o seu epílogo. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar as coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã.
Eu, Jesus. É o próprio Jesus que atesta essas coisas a respeito das igrejas, que são sua continuação neste mundo. É o amor que Jesus tem pela igreja, uma igreja santa, uma igreja que busca a santidade. Ela é santa por buscar a santidade, não porque seja perfeita. Versículo 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Que aquele que ouve diga também, vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. O Espírito e a esposa dizem, vem. Ou seja, Maranatá, que significa o Senhor vem. É a igreja que deve anunciar sem cessar o reino de Deus e a sua justiça. E vem por quê? Porque nós sonhamos com ele lá na frente, mas começamos a viver o princípio dele aqui. Versículo 18. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Versículo 18 e 19. Como que uma advertência aos copistas, que reproduziam os textos um por um e costumavam tirar ou acrescentar palavras, mudando o sentido. Gente, hoje nós temos uma impressora, hoje a gente tem os livros impressos. Naquele tempo, cada livro era feito manualmente, copiado manualmente. Então, se tinha um livro, dali copiava mais um, e assim por diante. E era muito comum alguém mudar as palavras. Então, é muito normal versículos como esse 18 e 19. Se alguém tirar, vai acontecer alguma coisa. Se alguém acrescentar, por quê? Para manter a fidelidade ao texto. Aqui é apenas uma advertência aos copistas, mas nós também podemos usar disso quando a gente interpreta mal. Tá? Se a gente acresce coisas que o livro não quis narrar para nós. Quando a gente lê muito mal o texto ao pé da letra e faz explicações que não tem nada a ver. Versículo 20. Aquele que atesta essas coisas diz, sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele já está em nosso meio, mas esperamos sua vinda definitiva. Por isso temos que anunciar. Versículo 21. Nosso último versículo do livro do Apocalipse. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Saudação final. Ele está conosco, sempre. Aqui, seu Espírito, a sua igreja, sabe, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade conosco. Depois poderemos estar lado a lado com Jesus. Que maravilha! Conclusão. Terminamos a leitura e o estudo do Apocalipse. Não apontamos, por causa da nossa forma de leitura, nada que trouxesse medo ou terror, mas sempre esperança, amor e fé em Deus, que nunca nos desampara, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Espero que o estudo desse livro nos deixe mais animados a viver uma fé comprometida com os valores do reino, pois o que Deus preparou para nós no depois é indescritível, assim como foi para João. Vivamos animados e animadas pela fé, tão bem descrita neste livro, pois ela nos abre as portas do céu através das nossas boas obras, do nosso jeito amoroso de viver. Gente, terminamos o nosso estudo do Apocalipse. Foram 18 encontros. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, com isso, apenas fazer desse nosso estudo uma introdução para uma leitura contínua da Bíblia e do livro do Apocalipse. No meu canal, Diácono Beto Brescancin, teremos muitos outros estudos. Acompanhe-nos. Que sejamos felizes e que Deus sempre nos abençoe e nos guarde. Grande abraço. E agora a seguir a bibliografia, se você quiser algumas indicações para poder estudar melhor o livro. Foi de onde eu me baseei para poder preparar esse material para nós. Grande abraço.